boa noite a todos os ouvintes da Rádio Ouro Negro. É grande satisfação que volto aqui para falar de um tema tão sensível da violência doméstica e familiar e colocar à disposição também dos ouvintes aqui para eventuais dúvidas e o Ministério Público, e mostrar que o Ministério Público aqui está sempre de portas abertas, não só para punir as pessoas que cometem crime, mas também estabelecer diálogo com a população e fazer um trabalho extraprocessual de grande relevância, que é conscientizar as pessoas dos efeitos do que pode ser feito em situações envolvendo, sobretudo, crimes. Muito bem. Luciano Vasconcelos, seu boa noite ao Dr. Avner. Boa noite, Dr. Avner. Boa noite aos nossos queridos ouvintes e amigos que estão acompanhando a gente pela TV Alagonete, através do YouTube. Eu gostaria de iniciar, Dionísio França e ouvintes, uma ouvinte, também é policial militar, é a sargenta Jane, Dr. Avner. Ela fala o seguinte: boa noite, Luciano Vasconcelos, boa noite, Dionísio França, boa noite, Renato Ferreira, e boa noite a todos os ouvintes do Jornal Regional. Boa noite à delegada da Polícia Civil, doutora Lélia. Gostaria de saber do excelentíssimo doutor qual a medida está sendo tomada para orientar as mulheres vulneráveis e indefesas a reconhecerem o mau caráter, ou seja, entre aspas, o agressor, num relacionamento abusivo e que trará consequências irreversíveis. Doutor Avner. Assim, quanto no âmbito do Ministério Público, a gente, na minha atuação na violência doméstica, a gente sempre tenta atuar de uma forma não repressiva e preventiva. Na maioria dos casos que chegam ao Ministério Público, na verdade, de crimes já realizados, e a gente pune essas pessoas, seja por uma condenação e, sobretudo, a fiscalização das medidas protetivas que, porventura, tenham sido deferidas. Hoje, aqui em Alagoinhas, temos um grupo reflexível para tratar unicamente dos agressores, para fiscalizar se eles estão descumprindo as medidas cautelares, através de psicólogos, tratar unicamente do tema de violência doméstica. E também existe o CRAM, que dá um apoio a essas mulheres vítimas de violência doméstica. Recentemente estamos tentando fortalecer e estabelecer algum contato maior com essas vítimas, para que elas tenham também ciência do que o processo dela, como é que anda o processo dela, dar segurança a ela, dessas pessoas que já foram vítimas. Eu tenho para mim que essas pessoas que foram vítimas, mas não chegaram a ir ao judiciário, ir a uma delegacia de polícia, a forma mais eficaz que a gente tem que tentar tratar é trazer projetos, ou até mesmo ir a rádios, ou ir até as escolas, para que elas tenham ciência dos direitos dela, para que elas saibam identificar que estão vulneráveis, que são vítimas de violência doméstica, para que elas estejam encorajadas para denunciar, porque muitas vezes elas são vítimas, mas não existe um inquérito policial, não existe uma denúncia, justamente porque elas não foram encorajadas. E isso, acho que a gente tem que atuar, não só o Ministério Público, mas o município, o Estado, a União, com as políticas, com os eventos. E justamente no Agosto Lilás, e são feitos diversas medidas, diversas ações, tanto com as vítimas, no CRAM, alguns nos colégios, e hoje outra promotoria, salvo engano, a 5ª promotoria, enviou já uma recomendação para que essa temática seja incluída no currículo escolar, que pelo menos nesse mês de agosto seja tratado para essas jovens nos colégios, para que elas saibam identificar a violência, não só dela, mas também de pessoas próximas. Eu acho que a informação é o bem maior que a gente pode dar para essas vítimas vulneráveis. Como é que o senhor, por exemplo, seus companheiros, a justiça de modo geral, encara essa situação? Em decorrência de tantos acontecimentos, só fazem aumentar, porque quando começou essa violência contra a mulher, temos que criar uma lei para coibir, para que essa violência não continue. Aí foi instituída a Lei Maria da Penha, e parece que piorou a situação, porque mais e mais casos
vem acontecendo, são registrados. Vocês, como é que encaram essa situação? A justiça como encara, levando-se em consideração a Lei Maria da Penha? Eu sempre digo que o direito por si só ele não muda a realidade, né? Muitas vezes o fato, o direito tem que vir também do fato, ou seja, não basta uma lei dizendo os direitos das pessoas, os deveres, punir essas pessoas se a realidade não muda. Hoje, na realidade criminal, a quantidade de crimes em violência doméstica é a maior quantidade no judiciário dos processos. Hoje são 2 varas criminais, uma tem de violência doméstica, e se você for pegar percentualmente inquéritos e denúncias de violência doméstica, assume 30% para mais de porcentagem. Isso muitas vezes pode ser reflexo da lei no sentido de que gradativamente as mulheres se sentem mais empoderadas a levar até a justiça, ou seja, eram crimes que já aconteciam, só que elas não eram encorajadas, e por isso que a Lei Maria da Penha veio muito forte nesse sentido, para encorajar. Então, pode ser um reflexo não só do aumento, mas daqueles crimes que eram escusos, né, que não chegava não chegava a notícia à delegacia. Isso é importante. Por mais que exista, que essas pessoas sejam punidas, independente da quantidade de processos aumentar ou não. O ideal é que se diminua, né? Mas a gente só vai diminuir se essas pessoas forem punidas, se essas pessoas forem tratadas, e aí a gente tenta realmente estabelecer um fluxo de que, para além da punição, e por isso o grupo reflexivo veio a calhar, que essas pessoas não sejam reincidentes, e tenho para mim que o grupo reflexivo hoje com os homens está sendo muito efetivo nesse sentido, de que essas pessoas são monitoradas, elas têm apoio aos psicólogos para que elas não voltem a delinquir. E o índice a gente está fazendo esse levantamento, mas pelo que me parece, o índice dessas pessoas que são acompanhadas, o índice de reincidência é menor. Ou seja, a gente tem que punir, mas também que faça que, independente da situação eventual, ou, às vezes a mulher até retorna ao agressor, que é uma realidade, que o judiciário puna essa pessoa, mas também que tenha um efeito intimidativo, que se ela reincidir, ela vai ser presa, e a mulher também poderá denunciar. E percentualmente eu digo, com esse grupo reflexivo tem a reincidência, a gente tem notado que tende a diminuir. Então a gente tem que tomar mais e mais medidas para que evite mais crimes, né? E que essas pessoas que cometerem crime sejam punidas. Bom, eu vou passar daqui a pouquinho para Luciano fazer mais uma pergunta. Vou fazer uma segunda pergunta, doutor Avner. Em termos comparativos, né? Como é que está a violência a criança, a adolescente e as mulheres adultas de modo geral aqui em Alagoinhas, fazendo um parâmetro com a Bahia e o Brasil? O senhor tem essa informação? Em números concretos, eu não tenho. Assim, isso pode ser levantado, a gente levanta periodicamente, né? Mas unicamente de Alagoinhas, né? Em Alagoinhas, hoje existem 4 promotorias criminais, são 8 promotorias no total, 4 criminais. A de maior volume, que é a minha, é do tema violência doméstica. Então, já nota que o crime de maior incidência em Alagoinhas é o de violência doméstica. Eu não tenho como comparar com o Estado, porque eu não tenho acesso a todo o Estado. Mas eu digo que é uma realidade não só estadual, municipal, mas estadual. A diferença é como esse tema é tratado, se está havendo punição e se essas mulheres estão encorajadas a denunciar. E isso aqui em Alagoinhas cada vez mais está sendo gradativo na punição. Os processos estão andando. Aqui o doutor Luciano, juiz titular da vara de violência doméstica, todos os processos de violência doméstica estão sendo processados, né? Estão tendo as audiências, as sentenças estão saindo, apesar de que algumas vezes demore justamente pelo complexo e pela quantidade de processos. Ok. Doutor Avner, interessante, né? Que eu conheço algumas estudantes de Direito e comenta para mim que
tem muitas palestras e elas não perdem essas palestras que falam relacionada à violência contra a mulher. É bem interessante essa questão das palestras, não é isso? Sim, sim. É função da gente também, não só processar, mas levar o conhecimento, né? Semana que vem eu tenho uma palestra aqui em uma faculdade e que vai estar presente o juiz, vai estar presente o delegado. Doutor? É a Santo Antônio, acho que, salvo engano, é na quarta-feira. Ano passado também a gente fez. Sempre que me convidam eu estou indo, justamente porque leva a temática, né? A temática sempre tem que estar viva. Não só os outros crimes também são importantes. Outra coisa, tem uma moça aqui que ela é uma senhora casada, ela faz parte das mulheres que são empreendedoras aqui em Alagoinhas. Sim. E interessante, né, Dionísio, que ela é ouvinte, é a Eliette Carvalho. Ela tem uma pergunta para o doutor. Renato, por favor. Luciano Vasconcelos e Dionísio França, aqui que está falando Eliette Carvalho, e a todos boa noite do programa Jornal Regional. E uma boa noite aí especial para o Dr. Avner Rocha. Doutor, eu gostaria de saber quais são as providências que a sociedade está tomando contra a violência contra as mulheres. Desde já eu agradeço por você estar aí, né? Nos orientando como devemos proceder. Uma noite abençoada para todos vocês e para todos os ouvintes que estão na escuta do Jornal Regional. Assim, boa noite, Eliette. Assim, hoje a gente tem o Ministério Público, tem o CISP, né, o Comitê Interinstitucional de Segurança Pública, e numa parte do CISP a gente trata unicamente de violência doméstica. E a gente chama a sociedade, muitas vezes as pessoas não vão por falta de conhecimento dessas realizações, né? Mas, por exemplo, tem 2 meses que eu consegui, junto com a CEPREV, uma Superintendência de Prevenção à Violência, da Secretaria de Segurança Pública, aqui para Alagoinhas, um workshop. E no workshop se fez presente a sociedade, fez presente não só os órgãos públicos. Então, essa capacitação, a sociedade se fez presente, apesar do número limitado de pessoas. Eu acho um ponto interessante e eu soube que no estado da Bahia foi o primeiro workshop nesse ano de violência doméstica. Então, aqui foi um esforço conjunto dos órgãos de segurança pública para realizar, e a sociedade presente manifestou as deficiências da sociedade para que a gente pudesse ouvir. E muitas vezes chega ao Ministério Público algumas informações. Qualquer pessoa, mesmo que seja a vítima de violência doméstica, qualquer pessoa pode denunciar um crime de violência doméstica, uma lesão corporal, e chega ao Ministério Público diariamente, toda semana chega, seja através do site do Ministério Público, seja pessoalmente, a pessoa pode ir ao Ministério Público, registrar uma queixa para que a gente apure, a gente manda para a delegacia, ou mesmo ir a uma delegacia noticiar. Não precisa a mulher vítima de violência doméstica ir. Então, eu tenho certeza que a população está atenta. E a função é que, em situações como essa, que a gente vá à rádio, que a gente pelo menos conseguir que um ouvinte aqui denuncie uma situação de violência doméstica, que a gente consiga investigar e denunciar as pessoas e cessar, isso para mim já é de muita valia. Então, acho que é um trabalho gradativo. Doutor, tem um número específico para denúncia que o senhor pode passar no ar? Aqui, eu não estou com um laptop aqui, né, com essa informação. Passar mas no eu ar? conseguiria, mas é um número alto, né? Mas o senhor falou que, independente que a pessoa vá na DEAN, pode também no Ministério Público. Pode. Não só pessoalmente, mas também no próprio site do Ministério Público, MPBA. Tem local de denúncia, assim como tem na delegacia, e toda a informação que chega pra gente de que, ou pode ser até anônima, né? Tem e-mail também, né? Tem e-mail do Ministério Público, mas o modo mais fácil, a pessoa pode ir no próprio site do Ministério Público, chega diretamente para mim. Sim. E eu encaminho essa informação para o delegado de polícia, para a DEAN, para que ela investigue. Então, não necessariamente a vítima precisa ir. Ela precisa só ter a coragem e o conhecimento daquela situação para que possa cessar, né?
embora seja um site nacional, mas no caso, aqui em Alagoinhas, as denúncias são direcionadas para o senhor, para a sua equipe. Né? Vem diretamente no mesmo dia despachado, já no mesmo dia já enviado para a delegacia, e aí o delegado investiga e a gente acompanha. Então, todos os casos denunciados são averiguados? Todos os casos. Chegando ao Ministério Público, chegando à delegacia, todos os casos. Se não tiver prova, se arquiva. Se tiver prova, a gente denuncia. A gente só pede que muitas vezes, né, tem que ter a pessoa tem que ajudar na qualificação das provas, né? Muitas vezes uma denúncia é feita sem o mínimo de prova. Então, a pessoa que não seja a vítima, é interessante que, se viu uma situação, filme, tira uma foto, isso ajuda muito. É interessante, viu, doutor? É interessante. Muitas vezes isso vai ajudar muito, porque pode ser que a vítima volte e não conte a verdade, né? Entendi. Então, se você visualizar uma situação na rua de violência doméstica, é interessante que tire foto, vídeo, para que chegue ao Ministério Público e investigue. Eu gostaria de mandar uma boa noite para José Santana. Ele se encontra em Periperi, em Salvador. Estamos aqui em Salvador. Ele está ouvindo, está assistindo e está acompanhando pela TV Alagonete, no YouTube. Uma boa noite aí, José Santana e a família, né? A esposa. E a todos os nossos ouvintes que estão acompanhando a gente pelo YouTube. Dionísio França. Muito bem, bom, agora nós vamos até Salvador. Renato Ferreira, o Ivan está lá em Salvador nos acompanhando. Meu boa noite para você de toda a região metropolitana, o casal Iraci e Ouro, lá em Mata de São João, Gaguinho, Ana e Érica em Camaçari, nos ouvindo, Jackson Santos em Simões Filho, meu boa noite. E boa noite para Ivan, né? Lá direto de Salvador, aqui para o Jornal Regional. Ele quer também participar desse papo aqui com o Dr. Avner. Cadê o Ivan? Alô, Ivan. Boa noite, Dionísio França. Boa noite, Luciano Vasconcelos, Renato Ferreira e todos os ouvintes da Ouro Negro. E uma boa noite especial para o Dr. Avner, o promotor de justiça, cidadão bastante competente. Doutor, você não acha pouco assim, no meu modo de entender de Ivan, aqui estou em Salvador, diretamente de Salvador para ir para Ouro Negro, que eu acho a medida protetiva é realmente eficaz, evoluiu essas leis para defender a mulher, que realmente a mulher realmente são vulneráveis contra esses machistas, esses agressores, esses criminosos. E mesmo assim ele infringe a medida protetiva, vai lá e mata a mulher, tem a distância de 200 metros, e assim infringe. O Código Penal brasileiro também não está superado no seu contexto geral, e o Congresso brasileiro não deveria ter medidas mais duras, leis mais duras para coibir esse tipo de ação desses meliantes que agridem a mulher. Eu sei que não vai zerar a situação, mas se as leis no Brasil fossem modificadas, fossem mais duras em todo o segmento social, eu acho que as coisas iam diminuir bastante, ok? Essa é a minha pergunta e uma boa noite. São vários aspectos que a gente tem que levar em conta, né? A lei, como eu falei, a lei por si só ela não altera a realidade. Então, para além da punição da lei, que assim, eu particularmente acho e considero alguns crimes desproporcionais às penas, né? Às vezes penas baixas, devemos ter uma maior fiscalização do cumprimento, dar aparato para os policiais, para as vítimas, para que elas possam denunciar. Como, por exemplo, toda mulher pode ir na delegacia, levar as suas provas e pedir as medidas protetivas. Quando se tem a informação de que ela sofre um mínimo risco dessa reincidência, de ele vai descumprir, automaticamente se pede, o Ministério Público pede a prisão, se tendo prova, pede a prisão dessa pessoa para que não se chegue a um crime maior, né? Muitas vezes se começa com ameaça ou lesão, podendo até desencadear um homicídio. Então, se a gente tivesse mais mecanismo aí eu acho que teria uma função até proporcional e muito melhor de se fiscalizar, por exemplo, botão do pânico para a mulher, para que não se chegue perto, para que a polícia consiga ir rápido e impedir que se cometa um crime. Até tornozeleira eletrônica, que muitas vezes não se tem nos municípios,
que é função do Estado. Então a gente consegue monitorar o cumprimento, fica mais fácil que as pessoas não evoluam para um crime maior. Então eu acho que não é só a lei, não adianta nada a gente colocar uma pena maior se a gente não tem como fiscalizar. Então cabe realmente dar aparato para o Estado, aqui citando, né, a tornozeleira eletrônica, botão do pânico. Hoje existe a patrulha Maria da Penha aqui da Guarda Municipal que assim que é noticiada ela vai averiguar. É bem atuante. É bem atuante. E eu trabalho muito com a Maria da Penha. Então, assim, felizmente aqui em Alagoinhas são poucos os casos de descumprimento de medida protetiva. São poucos. Não é uma realidade alta. E muito menos algo que gere um homicídio, por exemplo. A quantidade percentualmente das medidas protetivas é menor. Então só precisa que chegue ao conhecimento, que essa mulher esteja corajada, que ela vá denunciar esse descumprimento para que a gente possa fazer algo, né? Não adianta nada ter a medida protetiva e muitas vezes a própria mulher ir procurar o acusado, né? Então cabe não só lei, mas também essa fiscalização. Bom, muitas mulheres acompanhando o programa. Boa noite para todas vocês. E uma pergunta aqui, doutor Avner, como fazer uma denúncia anônima para a investigação e um telefone para a pessoa fazer a denúncia anônima? O telefone da polícia eu não sei, né, daqui, mas tem que ser o da DEAN, né? Pode ligar. A gente vai... Pesquisa aí, Renato, o telefone da DEAN. A gente passar esse telefone, que você pode fazer a denúncia pela delegacia da mulher, né? A DEAN. E a denúncia, doutor Avner até já deu um toque nesse sentido. Você faz a denúncia anonimamente, não precisa aparecer, né? Exato. E pelo próprio site do Ministério Público, você pode fazer essa denúncia, pode ser anônima. Então chega para mim, o interessante, mesmo que seja anônima, é que ela reúna nessa denúncia o máximo de evidências daquele crime, seja foto, vídeo. Então, se for o site quiser anônima... Não pode entrar no site, olha, aqui na rua tal tem o fulano tal que bate na mulher tal. Isso não é suficiente. Assim, já é o início, mas assim, se ela viu, é bom que ela tire uma foto, que envie, ou então indicar testemunhas, né? Quem é essa pessoa. Muitos casos de denúncia anônima chegam sem provas, sem a localização da pessoa, e a pessoa que deu a denúncia, a gente não consegue ouvir, né? É o que o senhor fala, tem que filmar, tem que gravar alguma coisa para ter prova, né? Ou indicar a testemunha, falar, fulano viu, então, para que a polícia consiga investigar, né? É verdade. Bom, deixa eu passar aqui o telefone da DEAN, é o 75-3423-1434. Aí, qualquer outra atitude que você tenha que tomar, qualquer outra informação, quando você ligar para fazer denúncia, aí o agente, né, o agente que tiver de plantão vai lhe dar todas as informações necessárias para você seguir com essa denúncia. Então, 75-3423-1434, a gente vai até fazer uma divulgação diária aqui para as pessoas saberem o número da Delegacia da Mulher em Alagoinhas. Muito bem. Luciano Vasconcelos. Doutor, qual o tempo que uma pessoa que agride uma mulher, por exemplo, aqui na cidade, né, for um caso que possa acontecer e essa pessoa for conduzida à DEAN, provando que ele agrediu e tal, qual o tempo que ele fica preso? Isso vai depender muito do caso concreto, né? Assim, a pena e dos crimes cometidos. Por exemplo, a lesão corporal no contexto de violência doméstica tem a pena máxima de 3 anos. Mas assim, temos o descumprimento de medida protetiva, que tem uma pena maior. Temos ameaça, salvo engano, de medida protetiva são 2 anos. Então vai depender muito do caso concreto. Homicídio já é uma pena alta. E assim, é difícil prever, né? Porque cada situação é peculiar. Mas assim,
havendo descumprimento de medida protetiva, automaticamente essa pessoa assim, é presa, né? Tendo prova de que porque a lei Maria da Penha ela traz o que o descumprimento é crime. O Código de Processo Penal ele fala que quando a medida protetiva não é eficaz, se cabe a prisão preventiva. Então vai depender muito, é caso a caso. Cada né? caso. Cada caso. Ô, doutor Avner, o disco denúncia 180 pode ser usado? Pode. O telefone 3423-8324 da Guarda Municipal. Pode. Também pode ser usado. Pode, Então, todos esses podem. Todos esses números. 180 aí, são vários números, não faltam opções para você ligar. 3423-1434 da DEAN. Tem ainda o disco denúncia 180, o CRAN, o significado do CRAN? Ele faz o apoio das mulheres vítimas de violência doméstica aqui. Então, toda mulher ela pode comparecer ao CRAN. Lá tem psicóloga, tem a parte jurídica, assistencial. Então, indo no CRAN, automaticamente ela também faz o encaminhamento. O CRAN ele manda denúncias para o Ministério Público. Ou manda também para a delegacia, então faz esse encaminhamento, filtragem, é mais de apoio às mulheres vítimas. Né? Bom, o telefone do CRAN 3422-4545, a DEAN, todo mundo já sabe, tem outro número aqui da DEAN, né? 3422-8455, a Guarda Municipal também atende nesses casos, 3423-8324, e a Patrulha Maria da Penha. Como funciona essa Patrulha Maria da Penha, doutor Avner? A Patrulha Maria da Penha, ela é exercida pela Guarda Municipal daqui de Alagoinhas. Então, eles têm não só o objetivo de fiscalizar essas medidas protetivas, então eles fazem rondas nos locais em que as mulheres vítimas elas têm as medidas protetivas para saber se está tudo bem. E também quando a vítima de violência doméstica ela tem o contato da patrulha para que em caso de descumprimento, se a pessoa se aproximar da casa, ela pode ligar para que a patrulha vá até lá ou prenda em flagrante delito ou até que faça esses encaminhamentos. E aqui a gente eu, enquanto promotor aqui, tenho tentado fortalecer a patrulha. No Ministério Público a gente faz acordos de não persecução penal, que é às vezes destinar verbas ou bens para algumas instituições e eventualmente quando tem um crime a gente consegue doar câmeras, computador, ar-condicionado, sempre para fortalecer. Eu estou tentando atualmente ceder um carro apreendido para a patrulha para que a gente consiga fortalecer. E só um adendo aqui que eu esqueci de falar, que foi mencionada a DEAN. Desde quando eu cheguei aqui, eu sempre tentei fortalecer também a DEAN, que tinha um corpo escasso de servidores. E atualmente foi nomeado mais um delegado, mais servidores. Então, assim como o Ministério Público nunca é o número ideal, né? Uhum. Mas aumentando a quantidade de servidores, de delegados, só tem a crescer a fiscalização e a punição dessas pessoas que cometem crime, né? Ô, doutor Avner, bom, de vez em quando acontece, né? Tá lá um quebra-quebra, panela pra lá, e móveis pra cá, e vidro quebrando. Aí a pessoa normalmente se liga pra polícia. Vai só a polícia ou há uma equipe já preparada para esses casos? Assim, a polícia tem pessoas preparadas que fazem cursos, inclusive na área de violência doméstica, e estão preparadas para situações, porque havendo flagrante delito, né, elas podem intervir. Então, indo ou ligando para o SICOM, aqui eles mandam os policiais que estão mais próximos ou já pessoas específicas da violência doméstica. Hoje quem atua mais no descumprimento é a patrulha, mas assim, a polícia também faz um excelente trabalho. Então, também pode ligar para a Polícia Militar, não tem o número aí, mas... 190? Então, pode ligar também para... Pode ligar, temos o SICOM, e o SICOM imediatamente faz para a guarnição. E são pessoas preparadas. Hoje mesmo eu estava, agora de tarde, no batalhão,
justamente tratando com a Polícia Militar, com a CEPREV, com os bombeiros de temas sensíveis Doutor, à segurança pública. A capitã Aurenívia, ela também faz parte, né, desse trabalho, ela está acompanhando a gente pelo YouTube, e outros ouvintes, né, que estão aqui dando parabéns ao senhor, são as mulheres que faz parte aqui eu que agradeço. Do trabalho. Bom, nós já exploramos o máximo possível. O doutor Avner tem um outro compromisso. Nós até já avançamos um pouquinho no tempo de doutor Avner, mas eu quero que o senhor deixe aí uma mensagem para as mulheres que ainda, infelizmente, sofrem de ameaças, né, violência psicológica, física, que ainda não estão tendo coragem de denunciar seu companheiro, seu marido, seu namorado, seu noivo. Nós queremos que o senhor deixe uma mensagem para essas mulheres, para as mulheres de modo geral. Uma mensagem para as mulheres em modo geral, né, aqui de Alagoinhas, é que o Ministério Público, independente do que for o crime, ele está de portas abertas para acolher e para tentar ao máximo reunir esforços para que se cesse essa violência contra a mulher, dar seu aparato. Então, eu acho que a gente sempre está empenhado. Muitas vezes as pessoas não sabem, aqui parabenizar a rádio, de trazer essa informação do Ministério Público. A figura do promotor às vezes está longe dessas pessoas, ainda mais em cidades maiores. Então, para todas as mulheres, entendam que hoje existem diversos órgãos aqui, o CRAM, o Ministério Público, a DEAN, a Polícia Militar, o Judiciário está também aqui, tem uma vara de violência doméstica. Então temos todos os aparatos repressivos possíveis. Então se sintam fortalecidas enquanto vítimas a denunciar, e tenho certeza que chegando ao conhecimento vai ser investigado, vai ser denunciado, e essa pessoa vai ser punida se tiver prova, né, do crime. Então, apesar que a gente sabe que a violência doméstica é muito mais complexo do que imagina, sobretudo por outros aspectos como sociais, econômicos. Então o mínimo que a gente tem que dar é a punição. E também, muitas vezes, aqui também, esquecendo de dizer, aqui tem uma casa que acolhe as mulheres vítimas de violência doméstica, num local que ninguém sabe, não é anunciado, nem eu sei o endereço específico, já fui, mas não sei, justamente para que os agressores não saibam. Então, se ela não tiver para onde ir, existe uma casa aqui. Então... deixa eu aproveitar aqui, já que o senhor... aí tem uma ouvinte aqui, telespectadora, perguntando: quando a mulher sofre uma agressão física, quanto tempo é dada a medida protetiva? Hoje, atualmente, são 6 meses, o juiz fixa 6 meses, só que na decisão já consta que ela deve comparecer ao cartório em 6 meses pedindo a prorrogação, não é limitado. Então, para ir monitorando. Então, 6 meses ela tem que ir ao cartório pedir. Então, inicialmente 6 meses. Se ela quiser revogar antes dos 6 meses, ela pode, mas automaticamente 6 meses, e depois pode ser prorrogado havendo necessidade, a quantidade de vezes que for necessário. Luciano Vasconcelos, seus agradecimentos aí, doutor Avner. Gostaria de agradecer o doutor Avner, que sempre que convida, ele está sempre presente, né? Atendendo a entrevista, a Dionísio França, a Renato Ferreira e aqui a todos os ouvintes do Jornal Regional e da Ouro Negro FM. Muito obrigado aí, doutor Avner. Eu que agradeço e me coloco sempre à disposição aí para... não só para a rádio, mas para toda a população, a ajudar na área, e sinto muito gratificado de que o trabalho aos poucos vai surgindo efeito, e que no mundo ideal a gente não precise mais batalhar tanto para dar direitos, né? Direito é algo essencial, que não precisa de ficar aqui dizendo o que cada um tem. A gente tem que obedecer independente do sexo, e é esse, mas vamos batalhando aos poucos, né? É isso aí. Ok, obrigado então, doutor Avner. É um assunto que é assim, você